Ora, então sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um programa dos Leões em Jogo. Esta semana temos aqui um programa especial, como também já tínhamos referido a semana passada, é no fundo um, um programa de reflexão, de análise também do que aí vem, de resto da época desportiva no que toca ao futebol, mas também não vamos deixar de parte as nossas modalidades. Sem mais demoras, Parra, dou-te aqui as boas-vindas também. Obrigado, boa noite a ti e a todos que nos estejam a ouvir. Pronto, e posto isto, como tínhamos prometido, vamos começar aqui pelo tema do futebol, que é o tema que toca mais a toda a gente, a todos os sportinguistas, como é óbvio. E o desafio que tínhamos lançado a semana passada era também aqui na nossa rubrica da Voz dos Leões, basicamente perceber o que é que cada sportinguista que nos segue achava que deviam ser as prioridades nesta fase da época, quais é que deviam ser as apostas do Mister Rui Borges, se fossem treinadores do Sporting, no caso, se apostamos mais na Liga, se devemos focar mais na Liga dos Campeões neste momento ou não. E nesse sentido, Parra, passo já a palavra também para também nos dizeres aqui dar-te voz, no caso, para a rubrica da Voz dos Leões. Exato. Portanto, o comentário desta semana escolhido foi o do nosso amigo Spear, que aproveitamos já, antes de mais, para agradecer o comentário. E o que ele diz é o seguinte: vou passar a ler. Portanto, o Rui Borges tem de agarrar nos 16 ou 17 jogadores nos quais confia e montar um plano com duas equipas de valor semelhante, em que saem 3 ou 4 e não se nota quebra de rendimento. Ao terceiro jogo descansam. E os que jogam sempre têm de sair durante os jogos. Não dedicamos nada, no campeonato temos a obrigação de ganhar todos os jogos, só é prioritário usar o melhor 11 no derby. Na Champions tudo dependerá do resultado da primeira mão sem Ullmann. E a taça é o único troféu que temos mais ao alcance. Saudações leoninas. Eu concordo com praticamente tudo o que o nosso amigo Spear diz. Portanto, ele fala aqui de muitas, fala aqui, toca aqui em vários aspectos importantes e que vale a pena salientar. Ele fala aqui da questão realmente do derby, que vai ser decisivo eh, para, para o segundo lugar, eventualmente. Não sabemos ainda, mas à partida será esse o, o desfecho, é a decisão do segundo lugar. Depois fala também da questão da primeira mão com o Arsenal sem o Ullmann, que realmente vai ser complicado. E ele diz que, na verdade, eu também concordo e acho que o Mr. Rui Bosch também vai fazer isso, que é realmente vai rodando jogadores, tem ali um grupo de 16 ou 17 jogadores que no fundo são os que sobram, entre lesionados e isso, basicamente são esses os jogadores que nós temos disponíveis Uhum. sem contar com o segundo e o terceiro guarda-redes, mas os jogadores de campo é à volta disso. E a verdade é que, apesar de ser isso, acredito que é isso que o Mr. Rui Borges irá fazer, vai ser sempre complicado. Apesar de jogares de 3 em 3 dias e rodares a equipa, como ele diz, portanto, saem 3 ou 4 e não se nota quebra de rendimento. Ao terceiro jogo descansam. Bom, não vamos conseguir ao terceiro jogo descansar todos, vai ser complicado, porque há jogadores que são, neste momento, são quase insubstituíveis, não temos ninguém de valor semelhante que possa trocar e acharmos que temos a mesma qualidade. Refiro-me ao Maxi, porque em condições normais seria o Nuno Santos, que agora está lesionado e, portanto, é menos um jogador. Acho que entre o Maxi e o Mangas é notório que ficamos a perder com essa troca. Temos a questão do Ullmann, que também é um jogador que epá, é quase insubstituível. Acho que isso é. Acho que todos os Uhum. sportinguistas percebem que quando o Ullmann está em forma, quando é o Ullmann a jogar aquilo que já nos habituou no seu melhor, é muito difícil termos alguém que se compare a ele. E depois temos na frente, que é, a meu ver, o nosso principal problema, que temos Pote, desculpem, temos Pote, Trincão e Jenny Catamo, Uhum. e só temos um jogador que pode substituí-los, que é o Faye, e portanto acho que Sim. em qualquer uma dessas situações, iríamos sempre perder. Uhum.
Por isso, e já para não E falar do pá, já agora, Soares, sim, desculpa, sim, desculpa estar-te a interromper, só para dizer também que no lado direito, não é? Apesar de se calhar o Fresneda, podemos ter o substituto ali, o Vajanidis, mais até do ponto de vista atacante, apesar de se calhar perdemos um bocadinho defensivamente, não é? Mas exato, pronto, ainda assim, pode ser um bocadinho, vamos dizer, saímos a perder, mas se calhar não muito, com o sim, sim, Vajanidis. Mas na verdade é que sai o Geni, se caso aconteça alguma coisa ao Geni, ou caso o Mister queira tirar o Geni por fadiga, não temos ainda o que anda para o colocar, não é? exatamente, exatamente. Os únicos postos que realmente são facilmente substituíveis é na defesa, os Uhum, centrais, neste caso, sim. temos realmente 4 centrais de qualidade e, eventualmente, a troca do Morita pelo Bragança, por exemplo, são jogadores, Uhum. de Ou qualidade, eventualmente também o semelhante. Simões, não é? Pronto, os três. Pronto, mas o Simões já é um bocadinho, tem características um pouco diferentes. É um jogador mais Sim. que gosta também de se agarrar mais à bola. Por exemplo, num Uhum, jogo para o nosso campeonato, era uma abordagem que o nosso mister vai ter. Num jogo para o nosso campeonato, ele se calhar vai apostar no Simões. Num jogo para uhum, Champions contra o Arsenal, eu acho que ele vai apostar no Morita. sim. Depois temos a questão do Bragança, que pode também eventualmente substituir o Morita, pode também substituir o Ullmann, pode substituir o Trincão, mas quer dizer, não consegue substituir os três no mesmo jogo. Portanto, temos Claro. aqui esse problema. E o mais grave, a meu ver, ainda é na frente, porque temos o Soares, que é o único que está disponível, Sim. e o Ionidis ainda é um grande ponto de interrogação, ainda ninguém consegue prever quando é que ele vem, se estas 2 semanas pode regressar, não pode, fala-se Uhum, também que poderá eventualmente ir à faca. Portanto, aqui acho que não há grande dúvida. É um jogador que vai jogar muitos jogos os 90 minutos, outros sim. jogos eventualmente irá sair e dar tempo de jogo ao Nel, mas quer dizer, depois não podemos exigir ao Nel o mesmo que se exige ao Soares. Claro. É, é- Seria injusto para com um jogador de formação que está a fazer o seu caminho e, portanto, tem que ser, tem que ser motivado e amparado e não dar-lhe uma Uhum, responsabilidade dessas. Portanto, vai ser complicado. Daí que, na minha opinião, acho que vai ter que ser realmente o jogo a jogo. Acho que o primeiro jogo agora com o Santa Clara obrigatoriamente temos que ganhar, apesar de já não termos o Soares, vai ser complicado. Depois com o Arsenal também lá está, depende da primeira mão. Uma primeira mão que nos permite ainda sonhar um empate ou até uma vitória por uma margem mínima. Acho, acho que temos que ir na segunda mão com tudo, sabendo que podemos perder eventualmente pontos para o campeonato, e que poderão deixar realmente para esse jogo no derby com o Benfica a decisão. Agora, uhum, acho que temos noção, não é, que esta equipa já fez um caminho fantástico na Liga dos Campeões e pode ainda, se as coisas corressem de feição, fazer algo inédito, que nunca conseguimos, nunca foi feito, que é chegar a umas meias finais da Liga dos Campeões, para além também do prestígio e do dinheiro em caixa que iríamos uhum, receber com mais uma passagem, julgo que são 15 milhões uhum. em caixa, e pronto. Por isso, esta é a minha opinião. Não sei se querias acrescentar algo Sim. relativamente a isso. Queria dizer, acima de tudo, relativamente ao plantel, já fizeste uma abordagem muito boa e muito completa de que é que são as opções que nós temos à nossa disposição. À parte disso, peço desculpa. À parte disso, ao nível de calendário, obviamente, temos um jogo com o Santa Clara que temos que ganhar, o jogo de regresso às competições internas, portanto, é um jogo que temos que vencer. Depois, o jogo com o Arsenal em casa, primeira mão, realmente acho que é um jogo que, apesar de não contarmos com o Yulman, acho que a atitude e a garra têm que lá estar e acredito que vai lá estar. Não esquecer também que o Arsenal conta com muitas baixas neste momento, são cerca de 12 jogadores de fora, muitos deles titulares. Portanto, isso, apesar de tudo, não faz com que sejamos favoritos, longe disso, porque as segundas linhas do Arsenal também são segundas linhas que estão com muita qualidade e que
tem mais do que qualidade e competência para vencer ao Sporting, verdade é essa. Portanto, não vamos achar que somos favoritos agora a vencer o Arsenal, mesmo em casa, mas contudo, eu acredito que é possível fazermos um bom resultado. Ah, nesse sentido, muito em função do que aconteça nessa primeira mão, depois temos o jogo fora no Estrela da Amadora e temos aquele ciclo infernal a seguir. Portanto, temos depois segunda mão em Londres, temos recepção ao Benfica, num jogo, como disseste e muito bem, pode ditar e arrumar logo a questão do segundo lugar, que acho que, obviamente, devemos lutar para que isso aconteça, gerindo mais ou menos aqui ou ali. Claramente, o jogo com o Estrela é um jogo que tem que haver gestão, na minha opinião, e depois termos o jogo do Arsenal, caso estejamos ainda na luta pela eliminatória, e o jogo com o Benfica para realmente arrumar o segundo lugar. Depois temos ainda o jogo, a seguir ao jogo do Benfica, temos a ida ao Dragão para a segunda mão das meias finais da taça. É um jogo que também vai ser envolto noutro tipo de situações que já vamos falar mais à frente. Vou deixar mais para o final do programa, mas no fundo este é o ciclo onde eu acho que o Sporting tem que estar vivo até chegar a estes jogos, na minha opinião, até ali ao final de abril. Portanto, para chegarmos vivos a estes jogos, acho que muito disto depende do que aconteça no primeiro jogo com o Arsenal, na minha opinião. Em função do que aconteça nesse jogo, lá está, há uma gestão que tem que ser feita antes do jogo, da segunda mão em Londres. E se chegarmos lá vivos e vamos supor que o Sporting até consegue vencer por um golo em casa, na primeira mão, etc. Até Obviamente, mesmo, diz, até pá. mesmo um empate, a última vez que nós Sim, jogámos com eles, claro, empatámos, jogou em casa em casa, e fora empatámos um igual, que foi aquele gol do Pote exato, antes do meio campo. exato, Portanto, o empate não é mau resultado e deixa-nos vivos. sim, Agora, exatamente, se porventura acontecer como aconteceu dessa vez em que o Sporting eliminou em penaltis, com um uhum, prolongamento, portanto, uhum, 3 dias depois jogando com o Benfica, não vamos estar na uhum, máxima força, porque se estamos na máxima força com o Arsenal, vamos a prolongamento, vamos a penaltis e 3 dias depois jogamos com o Benfica, uhum. vai ser muito complicado, temos de ter noção disso. Sim, obviamente, claro que sim, claro que sim. Ainda para mais o Benfica não joga à meia da semana, não é? Portanto, Exatamente, com fresquinhos. exatamente, portanto, estamos conversados nesse aspecto. Obviamente que lá está. Se fosse esse o caso, temos aqui que ser razoáveis e honestos. Se estivermos a discutir a passagem às meias finais da Champions com o Arsenal em Londres, não podemos também condenar a equipa se dermos o litro passados 4 dias e se conseguirmos empatar o jogo, por exemplo, que nos mantém à frente do Benfica, esperamos nós, não é? Não, isso era Ah, excelente. Isso eu assino não já por é? baixo. Conseguimos girar as meias finais e Correto? empatarmos em casa com o Benfica, eu assino já por baixo. O problema é se a gente Exatamente. perde em casa com o Benfica, que esse é que é o problema. Porque em Exatamente. caso de igualdade pontual, portanto, a diferença direta no jogo, portanto, eles ficam em vantagem, Exatamente. porque eles ganham e o outro jogo foi um empate, e portanto aí nós baixamos logo para terceiro. Exatamente. E, e queria já aproveitar para dizer que também não vinha mal nenhum ao mundo, sinceramente. Se o Sporting acabar em terceiro, eh, Uhum. acho que é uma campanha fantástica na Liga dos Campeões que merece ser elogiada. Uhum. A brilhante época Uhum. e não crucificar porque perdemos com o Benfica, que é o nosso grande rival em casa, Uhum. e perdemos o segundo lugar e adeus milhões. Atenção, até podemos eventualmente, se o Porto também for longe nas competições europeias, há aqui esta janela, quem sabe, do terceiro lugar até poder dar acesso hum, à segunda preliminatória da Liga dos Campeões por causa da vaga extra. Uhum. Portanto, já agora aproveito para explicar, portanto, pode haver aqui amigos nossos que não estejam familiarizados. Todos os anos existe duas vagas extras de entrada para a Liga dos Campeões, naquilo que é a classificação por países a nível anual, portanto, de temporada. Neste caso, 25-26. Portanto, Portugal neste momento está em quarto, em primeiro está a Inglaterra, muito longe, mas temos Uhum. Espanha, Itália e Alemanha, e Portugal próximas.
E, Uhum. portanto, apesar de estarmos em quarto, a Itália também tem poucas equipas, a Alemanha também tem o Bayern de Munique e pouco mais. Portanto, se o Uhum. Porto porventura conseguisse chegar a uma final, se calhar, e o Sporting a uma meia final, se calhar conseguíamos ter pontos suficientes para ficar à frente da Espanha. Se porventura a Espanha também há uma equipa que vai sempre à meia final de Espanha, não é? Que é essa mão entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, Uhum. mas se for logo eliminada, eh, bem, neste caso seria eliminada pelo Sporting, né? Portanto temos que pensar que o Sporting chegava à meia-final e a meia-final eliminava os espanhóis e que era para Uhum. ficarmos em segundo. Mas pronto, isto para dizer que há essa possibilidade ínfima, é certo, é uma possibilidade ínfima, mas poderia acontecer. Se não acontecesse, o Sporting para o ano estaria na Liga Europa, acho que seria um candidato a ganhar a Liga Europa, tal como este ano é o Porto, porque Uhum. tem condições, olhando para os adversários, acho que o Porto tem condições para olhar para esta competição e achar que a pode ganhar. Portanto, o Sporting já tivemos muito próximo, já tivemos numa final com o CSKA, já tivemos aquela meia final com o Atlético Bilbao, que podíamos perfeitamente ter Uhum. passado à final. eh, e inclusive nesse ano já não me recordo se foi o Bilbao ou se foi o Sevilha que foi e ganhou. O jogo que foi a final. Olha, eu posso estar aqui dizer um disparate, mas eu até acho que foi o Atlético de Madrid que ganhou 3-0 ao Bilbao na final, Exatamente, salvo foi erro. isso. Eu sabia que eu era uma equipa assim mais Era forte, ou era o espanhol, mas foi o Sevilha, Atlético de Madrid. exato, sim, 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 foi isso mesmo. Pronto, portanto, podia perfeitamente. O Sporting pode. Eu, se para o ano o Sporting pudesse ganhar uma Liga Europa, eu não me esqueço da última vez que lá tivemos. O adversário que tivemos mais dificuldade e acabámos de ser eliminados foi o Atalanta e podíamos perfeitamente ter ganho na sim. eliminatória ao Atalanta e a Foi a Atalanta equipa que acabou depois por venceu a ganhou, Liga Europa, não é? ganhou e ganhou a Liga Europa e ganhou 3-0 ao Bayer Leverkusen, portanto sem espinhas. Sim, Portanto, e, exato. o, e o jogo mais difícil que o Atalanta teve foi mesmo a eliminatória com o Sporting, Sim, porque foi depois bastante lembro de ter renhido. ganhou também bem a uma equipa inglesa, não sei se foi o Liverpool. Foi o Pronto, mas Liverpool, foi. não quero estar aqui também a puxar pela memória e posso-me estar a enganar, mas sim, mas foi uma campanha fantástica da Atalanta e o jogo mais Uhum, difícil que eles tiveram foi com o Sporting. Portanto, sem dúvida. isto para eu dizer que não é completamente descabido. Uhum, eh, Às vezes o que hoje parece mau, amanhã é uma excelente oportunidade e portanto o Sporting poderia estar na Liga Europa, fazer um brilharete e ganhar uma competição europeia que também nos deixava orgulhosos, porque já percebemos que este Sporting tem estofo para estar na Liga dos Campeões, então na Liga Europa sim, penso que sem dúvida seria alguma. exato. Sem dúvida alguma. E pronto, e só para terminar também aqui o meu comentário, realmente nós não vamos ser hipócritas. Todos sabemos que o campeonato está difícil. Nós olhamos para o calendário do Porto e vemos que, pá, em condições normais vai ser difícil o Porto perder 5 pontos. Não vamos aqui ser ingênuos. Ao mesmo tempo, o Sporting tem uma aqui. Eu pessoalmente, eu até já te confessei isto pessoalmente, Parra. Eu tenho o sonho de ver o Sporting ganhar uma Liga dos Campeões já há muito tempo. Obviamente que nunca estivemos tão perto, digamos assim. Se há um momento onde estivemos mais perto que isso acontecesse, é agora. Não tenho a mínima dúvida disso. Portanto, sinceramente, acho que são as condições. Pode ser entre aspas, a tempestade perfeita a nosso favor, que é de facto o facto de no campeonato não estamos tão bem, agora há um Arsenal que vem aí, mas que até vem desfalcado, portanto até pode ser que nós tenhamos uma pontinha de Vem, sorte vem e desfalcado consigamos e ser felizes. exato, vem desfalcado e sabe que também do outro lado está em luta no campeonato com o City, É sabe isso que que eu do ia outro lado o dizer. City também Exato. joga de semana a semana, portanto eles Sim, também não vão querer fazer mais, além do jogo do Sporting, ainda teriam que fazer mais dois jogos ou três. sim. Claro que se puderem ganhar a Liga dos Campeões, o Arsenal também não vai dizer que não, E há mais mas outra não deixa situação, de Parra. ser, sim, Sim, e há mais outra situação, Parra. Como tu sabes muito bem, estão na luta pelo campeonato, são ainda o favorito a vencer a Premier League. Não vencem uma Premier League há mais de 20 anos. Têm também uma oportunidade única para a vencer este ano. Salvo erro, estão com mais 6 pontos que o segundo classificado exato, neste momento. Também não exato, querem deixar passar esta oportunidade, escapar. Se claro. eles não querem deixar escapar a Premier League, nós podemos também não querer deixar escapar esta oportunidade
para irmos mais longe nas Champions. Portanto, pode ser um bocado juntar o útil ao agradável, não é? Sim, e vamos aproveitar, né, este programa também para fazer essas conjecturas, porque se formos a ver o Barcelona ou o Atlético de Madrid, em termos Uhum. históricos, jogos do Sporting com o Atlético de Madrid, recordo-me que foram sempre ranhidos. O Sporting pode Sim. ter empatado, pode ter Ou perdido, mas podia empates. perfeitamente ter ganho. Sim. Foram jogos bastante bem discutidos. Recordo-me do Porto, que ganhava muitas vezes o Atlético de Madrid também no passado, e o Benfica, ano passado, ganhou 3-0 ao Atlético de Madrid, à Liga dos Campeões, com, Uhum. com o Mister Bruno Lage, recordas-te? Certo? Sim, sim, Pronto. sim. Portanto, do Atlético de Madrid temos conversado. Acho que se for o Atlético de Madrid, se for o Barcelona, ok, é sem dúvida um colosso, como é óbvio, mas não esquecer que o ano passado, este Barcelona deste ano também não é muito diferente do Barcelona do ano passado. E o Sim. Barcelona do ano passado jogou com o Benfica e teve muitas dificuldades em ganhar ao Benfica, inclusive Uhum. acabaram por ganhar no último segundo, mas o Benfica fez uma Sim. grande exibição e o jogo Uhum. ficou 4-5. Sim. Portanto, foi uma equipa que se bateu de igual para igual. Sim. O Benfica bateu-se de igual para igual. E, portanto, isto também de uma forma aqui dizer que realmente a nossa liga também não é assim tão má como se falam Sim. e as equipas portuguesas também têm-se batido muito bem com outras equipas. E, portanto, depois uma final é uma final, quer dizer, é dessas Claro. coisas, tudo pode acontecer, pode haver uma expulsão, um penalti logo a nosso favor, uma expulsão, duas expulsões, três expulsões, qualquer coisa Claro. e quem sabe Portugal, o Sporting conseguiria ganhar uma Liga dos Campeões. Como é óbvio também, eu não tenho, tu dizes que tens um sonho, epá, eu acho que é daquelas coisas que até custa dizer, né? Porque parece que é tão inimaginável, Utópico, não é? utópico, exato. Agora, estamos realmente nessa possibilidade e acho que temos sem dúvida que aproveitá-la. Sim. Não te esqueças de uma E coisa, Parra. O Porto foi campeão europeu em 2004 e quatro e também chegou, quase nunca conseguia chegar aos os oito melhores classificados, não é? E quando chegou, chegou a aparecer lá algumas vezes, como o Benfica também, e houve aquele ano em que conseguiu chegar até ao fim e ganhar. E, epá, sinceramente, eu acho que nos pode acontecer a mesma coisa. Continuo a acreditar muito nesta equipa. Acredito que o Sporting este ano, a qualidade exibicional é algo, tem sido algo, na minha opinião, na minha modesta opinião, algo acima da média. Ou seja, não estamos aquém de outras épocas em que fomos campeões, na minha opinião, em muitos jogos que fomos cilindramus, tivemos um rendimento muito alto em ataque continuado, etc. E portanto, acho que poderia ser realmente um prémio muito grande para este treinador, tão criticado tem sido, para estes jogadores que de facto também já passaram por tanto juntos. E sinceramente acho que seria muito bonito se nós conseguíssemos eu marcar troco. história. Eu, eu troco claramente o tricampeonato pela Liga dos Campeões. Eu troco claramente o segundo lugar pela Liga dos Campeões. O Sporting ficar em terceiro lugar e ganhar a Liga dos Campeões é pá, fantástico. Mas já íamos à Liga dos Campeões à mesma, porque ganhámos, Sim, estávamos lá outra exato, vez. exato. E depois é algo que não. Que no fundo temos uma competição que da década de 60 em termos de prestígio, era ela por ela, uma taça das taças, uma taça Sim, UEFA, uma taça dos campeões europeus, em termos de prestígio é semelhante, porque na altura ia só o campeão, depois sim. ia só o vencedor da taça, portanto estavam sempre grandes equipas, grandes colossos, era muito difícil ganhar uma Liga dos Campeões, como é ganhar uma taça das taças, como é ganhar Uhum, uma taça UEFA. Hoje em dia não, hoje em dia realmente existe essa grande diferença, na Liga dos Campeões é onde estão os melhores, e a Liga Europa é uma segunda divisão e uma Liga uhum, Conferência é uma terceira divisão e portanto agora o Benfica já tem duas taças dos clubes campeões europeus, o Porto tem já duas. duas também, como se pode, e acho que o Sporting ficava bonito, né? Assim, para compor o ramalhete, uma Liga dos Campeões para o Sporting, sem dúvida, porque não? Vamos ver até onde Sonhar é que não custa. conseguimos chegar. Mas sinceramente não me parece tão estapafúrdio assim. Estamos entre as oito melhores equipas da Europa. Obviamente temos que olhar primeiro para o Arsenal, com muita cautela,
mas é jogo a jogo, acima de tudo. Acho que é realmente a maravilha do futebol e se calhar em particular o Sporting. É que há 2 semanas, quem visse o programa há 2 semanas e de agora pensava que estes gajos drogam-se, só pode. Quer dizer, há 2 semanas eu estava a dizer que o Sporting não tinha capacidades para jogar, não temos intensidade para jogar com o Bodo Glimt, não vamos ganhar o Bodo Glimt, esqueçam isso, é uma tristeza, Uhum. vamos um banho de bola, horrível. Sim, E sim, agora, epá, se calhar, quem sabe, ganhar a Liga dos Campeões para compor o Ramalhete era tão bom. Portanto, isto exato. realmente chama-nos malucos, mas enfim, Sim, ser do sim, é Sporting também é verdade. um O bocado isso. futebol muda tão rápido, não é? Que muitas vezes o que hoje é, amanhã já não é. E Mas depois da manhã pronto, volta a ser. exatamente. E Mas depois da pronto, manhã, é e isso, no depois da fundo. manhã já volta outra vez a não ser. É Exato. isso. Mas vamos ver, vamos ver. Eu pessoalmente continuo com muita confiança na equipa, neste treinador. Podemos até vir a não ser campeões este ano, mas quem sabe, olha, parafraseando Rui Borges, quem sabe se não há algo melhor guardado para nós mais à frente. Vamos ver. Exatamente. Exatamente. Portanto, E em termos, aquilo que estavas agora, só para terminar, aquilo que sim. estavas a dizer relativamente ao nível exibicional este ano e o registro e os números deste ano do Sporting com o Mister Rui Borges é ao nível do Ruben Amorim, que Uhum. é dos melhores do Sporting dos últimos 30 anos, 40, portanto, Sem dúvida, eh, sem dúvida. só podemos estar contentes com o trabalho desenvolvido pelo Mister Rui Borges. Sem dúvida alguma, não podemos, não temos motivo nenhum para estarmos insatisfeitos. Obviamente que houve jogos, principalmente com grandes, jogo da Luz, devíamos ter jogado mais. Se jogássemos mais, tínhamos ganho. Os dois jogos Braga, com o Porto, o Braga também. Há os dois jogos com o Porto, em que realmente sabemos que fomos prejudicados a nível de arbitragem em ambos e que se calhar. Se tivesse havido outros resultados, que não tivéssemos perdido em casa, mas tivéssemos empatado, se tivéssemos ganho no Dragão como devíamos ter ganho e não ganhámos, se calhar também a classificação já era outra, como também mostra a nossa Liga Real, não é? Portanto, não nos podemos exato. esquecer de tudo isso. E o jogo do Porto com o Guimarães, Sim, e o já jogo para do não Porto com o falar do que Tondela, aconteceu nos outros do campos, não é? Tondela, o jogo do Porto com o Tondela 3 dias antes, ou uma semana antes de jogar com o Benfica, portanto, perdia ali 2 pontos, Sim, e, portanto, iam muito mais pressionados, portanto, houve várias claro. situações que realmente Sim, sim, sem dúvida também. alguma. Exato. Portanto, é isso, no fundo, não esquecer, a classificação não dita tudo. Portanto, não podemos também ser ingratos, aconteça o que acontecer. É isso também que eu gostaria de dizer. E bom, indo aqui nesta toada, eu proponho, Parra, que façamos já a análise aqui das modalidades. E relativamente a modalidades, há muito a dizer sobre um dos nossos rivais, acima de tudo, mas eu vou então começar por fazer aqui a análise das nossas modalidades e depois passamos ao último tema deste programa. Portanto, começando desde já pelo futsal, o Sporting venceu na visita ao Elétrico por 4-2. Depois de ter perdido diante do Elétrico na primeira volta do campeonato, no pavilhão João Rocha por 4-2, igualmente, o Sporting entrou em Pô de Sor praticamente a perder, com Simi Saiotti a ser servido por Tiaguinho para aos 2 minutos fazer 1-0. Os Leões reagiram e logo aos 3 minutos Tomás Passó atirou para a defesa de Diogo Basílio. A verdade é que o empate só chegou aos 16, através de Alex Merlin, num remate forte, que ainda tocou em Bruno de Pinto antes de entrar. A reviravolta essa chegou 2 minutos depois, aos 18, com Bernardo passou a avançar na quadra e com espaço a assinar o 2-1. Na segunda parte, aos 24 minutos, o Sporting chegou ao terceiro golo por intermédio de Diogo Santos após iniciativa individual. O 4-1 surgiu aos 27 minutos com Wesley a servir Pauleta para o quarto golo, em nova bola parada da formação leonina. Aos 34 minutos, Diogo Santos esteve perto do bis, negado por bela intervenção de Diogo Basílio, seguido de um tiro de Rocha para a nova defesa do guardião do Elétrico. Na resposta, a formação da casa reduziu a desvantagem com Renato Almeida a servir para o tiro de Alde Teixeira aos 35. Aos 37 minutos, o Elétrico chegou às 5 faltas, mas ainda assim, a 1 minuto e meio do fim, o treinador dos alentejanos, Jorge Monteiro, arriscou no 5-4, tentando chegar à desvantagem mínima, o que não aconteceu. Com esta vitória, o Sporting chega aos 49 pontos, ficando a apenas 3 do líder Benfica. No handball, a segunda fase do Campeonato Nacional abriu com um jogo de cartaz. Porto e Sporting, talvez as duas melhores equipas da atualidade do handball nacional, mediam forças no arranque do apuramento de campeão. Esquecendo a polémica e indo direto ao jogo, o Sporting entrou bem,
chegou a ter 4 golos de vantagem e viu o Porto perder de Aimaro Salina, expulso por uma mão na cara de Francisco Costa. O 16-19 ao intervalo demonstrava a superioridade leonina, mas não retirava os azuis e brancos do encontro. E foi isso que a segunda parte demonstrou. O Sporting teve várias falhas técnicas, viu Gerbavac começar a somar defesas e 5 minutos após o regresso dos balneários, o Porto chegou ao empate pela primeira vez, 20-20, com a reviravolta a acontecer aos 43 minutos, estando o marcador nessa altura em 26-25 para os azuis e brancos. Contudo, a vantagem azul e branca acabou por ser de curta duração. Ali ganhou destaque na baliza de Leonina e pontaria a mais, com uma bola no ferro, permitiram ao Ritor Kelson devolver a vantagem aos Leões por 27-28. Um gol que lançou 10 minutos finais de nervos. O Porto usou a mobilidade para tentar desestabilizar a defesa leonina, mas o Sporting acabou por se defender bem e a 5 minutos do fim, Edi Silva relançou a vantagem do Sporting para 2 golos, 28-30. Quando Jan Gurri bateu Grbavac, após Vasco Costa ter disparado um remate por cima, os 3 golos acabaram por ser uma machadada final no encontro. O Ritor Kelsen foi o melhor marcador da partida com 11 golos e uma peça importante no triunfo do Sporting. Com a quinta vitória consecutiva no Dragão Arena, o Sporting deu um passo decisivo rumo ao tricampeonato. Os Leões lideram com 36 pontos, mais 6 que o Porto e 7 que o Benfica, quando faltam disputar 5 jornadas nesta fase. No Hockey Patins, o Sporting venceu para a Liga dos Campeões na visita ao Bassano por 3-1 e carimbou a presença nos quartos de final da competição. Os comandados de Edu Bosch não perderam tempo e castigaram desde cedo os erros adversários. Aos 6 minutos, Rafa Bessa apareceu sozinho para encostar o passe de Nolito Romero e pouco depois, Faco Navarro ampliou em power play numa jogada idêntica. Os Leões foram gerindo a vantagem até ao intervalo e logo após o início de segunda parte dilataram a diferença num livre direto convertido por Nolito. Por outro lado, Facu Bridges, uma grande penalidade para aumentar a vantagem, mas na outra área brilhou Chanuedo a travar o livre direto de Giuliano Giuliani. Ainda assim, os transalpinos viriam mesmo a fazer o gol de honra por intermédio de Alberto Pozzato. Com estes 3 pontos, o Sporting subiu para o segundo lugar do grupo com 14 pontos. No basquete, o Sporting recebeu e venceu o Jogueira por 95-79. Os Leões mostraram que estão num bom momento de forma e somaram o quarto triunfo consecutivo. De resto, os homens da casa deram o tom com um primeiro período exímio em que estiveram muito bem em termos defensivos, ao ceder apenas 10 pontos ao adversário. O Jogueira ainda tentou responder com uma percentagem de triplos interessante, 39% de acerto, mas o domínio dos Leões nas tabelas, 51 ressaltos com 24 ofensivos e nos desarmes de lançamento, 5, acabaram por manter a equipa verde e branca confortavelmente sempre na frente. Brandon Jones Jr. com 23 pontos e 8 ressaltos e Malik Morgan com 19 pontos e 5 ressaltos foram os destaques leoninos, que tiveram ainda João Fernandes a dominar as tabelas, com 8 ressaltos. O Sporting segue no segundo lugar com 33 pontos, a 1 ponto do líder Benfica e com mais 3 que é o Alvarense e 4 que o Porto, que tem menos um jogo. Finalmente, no voleibol, o Sporting venceu de novo por 3-0 o Aula de Gondomar em jogo a contar para o playoff da Liga. A jogar fora de casa, o Sporting entrou forte e venceu o primeiro set por 19-25. No segundo parcial, os Leões repetiram a diferença no marcador com forte eficácia no serviço. O melhor set do adversário surgiu no parcial decisivo com 20-25. Desta forma, os Leões repetiram o triunfo de 3-0, obtido no João Rocha há uma semana, numa eliminatória a melhor de 3. Na meia-final, o Sporting vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Vitória e Académica de Espinho, que vão ao terceiro jogo na terça-feira, depois dos vimaranenses terem vencido a primeira partida e este sábado terem cedido em casa por 3-1. Portanto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades, mais um fim de semana de muita ação da parte das nossas modalidades, sendo que fizemos aqui a análise de um dos jogos que marcou o fim de semana, que foi este Porto Sporting vitória por 33-30 no pavilhão do Dragão. Contudo, houve muita polémica antes ainda de iniciar o jogo, portanto passo aqui a fazer um breve resumo e foi muita coisa que aconteceu. Portanto, o Sporting dirigindo-se para os balneários do pavilhão do Futebol Clube do Porto, foram notados não só pela comitiva do Sporting, mas também por delegados da Liga, cheiro muito intenso, fora do comum, no balneário visitante. Não só cheiro intenso, que basicamente cheiro que os delegados da Liga referiram como cheiro muito propício
a perda de sentidos, perda de consciência, que foi o que aconteceu ao nosso treinador Ricardo Costa, que não esteve no banco, foi substituído pelo seu adjunto, e também o Cristiano Mogá, um nosso central e uma peça-chave na equipa, que não estava em condições de ir a jogo. Depois disto, aconteceu ainda o facto dos delegados da Liga acharem que estavam reunidas as condições para o jogo se realizar, com a equipa do Sporting a equipar-se nos corredores do pavilhão. Ainda no aquecimento, veio depois do jogo o diretor do Futebol Clube do Porto dizer que o Martim Costa agrediu um, um adepto do Porto no interior da bancada, portanto, mais polémica e mais confusão para também desviar as atenções do essencial, no fundo, que foi isso que o nosso adversário pretendeu fazer. Só para terminar aqui, fazer digamos assim, a cronologia dos eventos, depois do jogo e depois de mais uma derrota do Porto com o Sporting, basicamente há um comunicado, eu diria, infame do Porto, em que claramente, apesar de serem desmentidos por testemunhas, não só jornalistas, como também delegados da Liga, sobre o cheiro e sobre o que é que esse cheiro fez, no caso, a duas pessoas, que são dois seres humanos, antes de serem o símbolo do Sporting, são dois seres humanos que estamos a falar. Apesar de tudo e não contentes, vem dizer o Porto que tudo isso se trata de mentira e deixaram o balneário da equipa visitante à disposição de jornalistas para poderem constatar as condições do mesmo. Eu lanço aqui só uma pergunta, não sei se seriam jornalistas do Porto Canal, se calhar não só os jornalistas do Porto Canal que estariam autorizados a entrar no balneário. Possivelmente os jornalistas do Porto Canal não poderiam dizer não, não, de facto não há mau cheiro nenhum, e aí o Futebol Clube do Porto estaria contente com essa versão dessas testemunhas, mas enfim, resumindo e concluindo, voltamos para e passo a palavra, já falei aqui demais, voltamos no fundo às velhas práticas do antigamente, não é? E se dúvidas havia, depois dos vários eventos que aconteceram, é só para falar desta época, mas sob a liderança do presidente André Vilas Boas, se dúvidas existiam do que aconteceu nos últimos dois jogos, este terceiro penso que não deixa margem para dúvidas a ninguém. Sem dúvida, isto é mau demais. Sinceramente, já foi muito falado e isto é um clube. Epá, os esportistas que me perdoem, mas é um clube muito pequenino. Se é gerido desta forma, é preciso ser muito pequenino, de facto, para agir dessa forma. Achar que estamos nos anos 90, em que os escritórios só existia dois canais, que era a RTP1 e a RTP2. Portanto, que estamos nos anos 90 e, portanto, é os jornalistas da RTP, que ainda por cima, a maior parte deles com sotaque do Porto, nortenhos, portanto, todos nós crescemos a ouvir relatos do Porto na RTP e do Sporting e do Porto, e os comentadores tinham um sotaque do Norte, portanto, Uhum. mas estava tudo bem. Então, eles acham que estão parados no tempo. Estamos em 90, isto tudo acontece, e quando há um jornalista que não gosta das práticas do Porto, é encostado lá fora e é espancado, como aconteceu na década de 90. Do Porto acha que estamos nesse, mas é muito triste, é muito triste. É uma visão muito pequenina de um presidente que parecia que vinha realmente hum, acabar com o problema que existia antes, o estigma que existia do Porto sob o domínio do Pinto da Costa, de 40 anos disto, não é? E agora temos isto que ainda consegue ser pior. É que consegue ser pior, sinceramente, porque hum, é mesmo que não custa ganhar a todo o custo. Acho que o Sporting esteve exemplar. Eu ouvi um comentador da CMTV que é afeto ao Porto, e ele por acaso gostei de ouvir, que ele disse mesmo, a ser verdade, lá está, não quis dizer que era verdade, mas dizer, pá, a ser verdade é uma palhaçada. Portanto, há adeptos do Porto que não se revêem nisto, e portanto, e se calhar votaram no Vilas Boas a achar que ia mudar alguma coisa e devem estar bastante decepcionados. Portanto, isto é mesmo vergonhoso. O Sporting agiu bem, tem que levar para altas instâncias, tem que se reunir com o IPDJ, tem que se reunir com o Ministério
do desporto, isto ultrapassou todos os limites. Acho que estamos a ver um clube que não é exemplo para ninguém. Uhum. Eu tirei o curso de treinador e qualquer pessoa que tira o curso de treinador, nós temos essa responsabilidade, nós como treinador de nível um que treinamos a formação, temos de ter essa responsabilidade de dar o exemplo, de promover boas práticas nos jogadores. O objetivo não é o resultado, o principal objetivo é ajudar a formar estes miúdos com 10 11 12 anos a divertirem-se acima de tudo, mas formá-los como homem, com valores, respeitar o adversário, hum, não alimentar egos. Um dos exemplos, por exemplo, era que os miúdos, mesmo que seja o craque da equipa, o craque da equipa não tem que jogar sempre, todos têm que passar Uhum. no banco, todos têm que jogar a entrar como substituídos, portanto não há estrelas. Portanto, esse é a mensagem que também o curso de treinador passa, de nível um. E temos o exemplo do Porto, portanto, que são esses mesmos miúdos que já são ensinados desde pequenos a roubar as bolas, a roubar toalhas, Uhum. a esconder as bolas, a roubar os cones. Portanto, é este tipo de exemplo. Portanto, e eu não quero este tipo de homens no futuro, não é este tipo de homens que ninguém quer. E portanto acho que temos mesmo que ir para altas instâncias. Isto só se resolve facilmente, que é com uma derrota administrativa. E acaba-se já as brincadeiras, porque isto vai continuar, porque o que aconteceu com a questão do vídeo em looping do Veríssimo, eu já aqui gozei, Uhum. mas de facto é vergonhoso, e a desculpa deles de que estava tudo preparado para visualizar os vídeos dos treinadores dos jogos, e por coincidência é logo os lances do árbitro Veríssimo. Mas eles estão a chamar a estúpidos a quem? Estamos todos a comer gelados com Uhum. a testa. Portanto, Uhum. eles agora vão dizer o quê? Eles agora vão dizer que não, não, isso foi culpa da Dona Laurentina, Nossa Senhora que lava as escadas. Enganou-se, aquilo é parecido. Lexívia e qual era o produto? Amoníaco? Não? Amoníaco. Não É sei. parecido, as duas embalagens era. Pá, a culpa disto é dos supermercados, pronto, que metem embalagens semelhantes e Exato. pronto. E a senhora Laurentina também já tem uma graduação um bocado alta, já não vê bem, amoníaco, lexívia, é quase igual, pronto. E pronto, a culpa foi da dona Laurentina. Portanto, isto é Sim. ridículo. Portanto, acho que tem que haver realmente situações que não pode voltar a acontecer e têm que ser punidas. E eu sinceramente não vejo grande futuro, não vejo grande futuro também nestes episódios. Vamos ter, como tu disseste, vamos ter ainda uma segunda mão da Taça de Portugal. Claro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, Uhum. uma coisa é certa, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu acho que não há grande futuro também para este presidente André Vilas Boas no que toca a este tipo de práticas. Uhum. Porque a verdade é que o Pinto da Costa impunha respeito e tinha uma guarda pretoriana atrás de si que impunha respeito. Quando se apresentou na judiciária, veio a guarda toda atrás. Uhum. Tinha conhecimentos, a Polícia Judiciária avisou ele fugir para Vigo, não é? Avisou, olha, Uhum. atenção, queima os papéis. O Vilas Boas, ninguém tem medo do Vilas Boas, por amor de Uhum. Deus. Não é alguém que imponha medo com o que quer que seja. Portanto, pode ter eventualmente alguém pode ter guarda-costas, mas acima de tudo, acho que não estou a ver grandes resultados. Este ano pode ser campeão, como já falámos, sim senhora, é Sim. campeão, mas é muito pequenino. Ser campeão desta forma é mesmo muito pequenino. Não consigo, não Uhum. consigo encontrar grande exemplo. Isto não é desporto, isto não é competição, isto é um péssimo exemplo que a Liga Portuguesa dá para Uhum. fora, para quem está a querer vender o produto lá para fora, é péssimo. Portanto, Uhum. e é isto que temos, portanto, isto tem que ser punido, espero que seja punido, e acho que tem que se mudar os regulamentos, se calhar temos que mudar os regulamentos. Uma equipa que não apresente condições à equipa visitante é perda de 3 pontos. Acho que Sim. não há a mínima desculpa. Exato. Sim, e Parra, só mesmo para concluir da minha parte,
Duas coisas. Falaste aí da questão da Taça de Portugal, da segunda mão, no Dragão, e tens toda a razão. Ou seja, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu estou à espera do pior. Estou, obviamente, à espera do pior. Acho que o Sporting tem que estar preparado para o pior. E se tivermos que sair de campo, temos que sair de campo. Não há outra forma de dizer as coisas. Eu também não falei da resposta do Sporting, mas tu já disseste tudo. Portanto, pedido de reunião com o Ministério do Desporto, Caixa para o IPDJ, etc. Portanto, tudo isso acho que deve ser feito. Sinceramente, isto é inadmissível, é intolerável, é irrespirável o ar no desporto, com práticas deste género. Portanto, Sporting, uma vez mais, muito bem. E se não tivesse estado bem, nós estaríamos aqui a dizer que não esteve bem, mas a verdade é que esteve mais uma vez muito bem na defesa dos interesses do clube, que é isso que nos interessa a nós, acima de tudo, acima de qualquer outra, de qualquer direção ou de quem quer que seja. Depois, para além disso, dizer de facto, mostrar aqui a nossa preocupação relativamente ao futuro, porque de facto, se não há punição, se isto passa pelos pingos da chuva, como passou a questão da televisão, como passou a questão do roubo de toalhas e de bolas no jogo no Dragão para o campeonato, então se isto também passa impune, não sei. No caso, estavas a referir-te à questão de perder 3 pontos. Neste caso, o Porto até perdeu o jogo, não é? Pronto. Se calhar até Não, três mas pontos não seria suficiente. Teria de ser 6 pontos ou algo assim do não, não, género, na o minha que eu estou a opinião. dizer, o jogo não se realizava, o jogo não Sim, se sim, realiza e é automaticamente perda derrota dos pontos. administrativa, Sim, porque sim. não, epá, isto é gozar Sim, sem dúvida. com o desporto, com o bom nome, os valores do desporto, epá, Sem dúvida. está tudo Sem dúvida. alterado, quer dizer, Claro, isto não é nada, isto não é nada, claro. isto é Sem dúvida vergonhoso. alguma. Não, Isto, e acima de tudo, hum, acho que há essa questão da perda de pontos, que era interessante, não, que acho que é necessária, na verdade, para este tipo de situações, mas ao mesmo tempo os delegados da Liga também não podem dizer que estão reunidas as condições, então aí tem que ser revista o que é que são as condições para iniciar-se um jogo destes, não é? Exatamente, Porque, exatamente. Mas aí eu percebo, não há coragem, não, pois, não há coragem, porque eles estão lá, estão a ser uhum, ameaçados, porque pois, isto não são propriamente, já sabemos como é que as exato, coisas são, não é? claro, claro, Portanto, exatamente, mas alguém acima dos delegados é que tem que decidir, o árbitro acho que também tem que ter uma palavra a dizer, não é os palavra a delegados, é dizer, o sim. árbitro. Uhum. Isto, quer dizer, eles quiseram passar a imagem de que o Sporting era mentiroso. Sim, Portanto, claro, claro. só para eu tentar perceber, não é? Eu e fazer um esforço, portanto, há duas pessoas, eu nem vou dizer o jogador e o treinador, há duas pessoas que são encaminhadas para um hospital, certo? Ou seja, o que eu pude perceber é que eles tiveram assistência dentro do pavilhão, por equipas médicas e bombeiros, etc. Mas Mas foram encaminhados. foram depois encaminhados para o De- hospital, como é óbvio. depois, Ou seja, pronto, o depois Porto foram quis se agarrar encaminhados foi para ao o hospital. facto, Não, o não, Porto quis se agarrar depois, ao facto, a esse facto precisamente. qual fato? Agora não percebi, desculpa. Questão de terem dito que ninguém teve que ir para o hospital. Do género, foram para o hospital porque quiseram. Não, para o hospital porque quiseram, foram Pois, encaminhados pelos bombeiros que lá estavam, os claro, bombeiros. Não claro, foram claro, bombeiros contratados pelo Sporting. O Sporting não trouxe uma equipa de bombeiros atrás nesse claro, tipo de situações. Portanto, claro, claro. os bombeiros já estão a pôr em causa os valores dos bombeiros, Uhum, que eu muito respeito. Que acho que todos nós temos que respeitar essa corporação. Portanto, isto é mau demais. Isto é mesmo mau demais. Eu não sei como é sim, que alguém do Porto consegue se rever nisto. Quem se está a rir, quem se está mesmo muito a rir neste momento é o Pinta Costa. Lá em cima deve estar a rir, ou lá em baixo, não sei onde é que ele estará, mas estará a sim. rir-se, a dar voltas e voltas a rir-se, porque realmente isto, para quem achava que ia votar eh, numa coisa que seria, portanto, o- um novo Porto, isto é muito mau, é péssimo Muito mesmo, mesmo. e é uma vergonha. E acho que deixa qualquer adepto qualquer adepto do desporto já é vergonhoso.
Um adepto Uhum. desse clube, então, acho que nem deve ter coragem para dizer o que quer que seja, porque isto ultrapassa todos os limites. Se fosse o meu clube, eu tinha vergonha, sinceramente. Sim, sem E dúvida. graças a Deus que não é. Estamos de acordo quanto a isso, no fundo. E depois, desculpa, já agora, Sim. o que me dá alento é realmente depois a pessoa abre os jornais, né? E que nós vemos é toda a comunicação social a malhar neles. E com razão. Uhum. Coisa que na década de 90 não existia isso. Não Isso era existia, é abafado. verdade. Portanto, isto é tão amadorismo de alguém que fez um curso de, de desporto ou eu penso que o presidente de Vilas Boas tirou um curso qualquer, um mestrado Uhum. não é? De práticas de dirigismo desportivo, uma coisa qualquer. Sim, sim, Portanto, sim. epá, está-lhe a correr mal, está-lhe a correr muito mal, porque isto é de um amadorismo e vai continuar, portanto, ele vai continuar a. Mas eles se calhar só veem o Porto Canal, portanto, nem Pois, nisso eles estão mesmo muito parados no tempo, eles estão ainda na década de 90, vê o Porto Canal, vem aquilo é tipo ditadura, pelos vistos, não devem sim, haver epá, outros meios de informação, sim, por isso é difícil chegar assim. Portanto, a única forma de realmente chegar a eles é uma punição de derrota administrativa e pronto. sem dúvida. E há outra questão também que gostava de dizer, mesmo só para encerrar o programa e depois saímos. Ah, falaste do Porto Canal, não esqueças também o Jornal do Jogo, que eu também não deixei de sublinhar o facto de, portanto, na capa do Jornal do Jogo vem lá a notícia que basicamente, o Sporting, apesar da polémica, vence o jogo e depois dizem: Mas atenção, o Sporting não. Ou seja, toda a gente sabe que o Sporting pediu para o jogo não ser realizado, mas atenção, o Sporting não protestou, não fez o protesto em função desses acontecimentos. Portanto, isto é realmente enviesar demasiadas coisas. Eu pessoalmente tinha vergonha enquanto editor de um jornal, permitir que este tipo de factos e este tipo de notícias saíssem numa primeira página, numa manchete. Portanto, lá está, é a defesa só porque sim, independentemente do que aconteça, Isso nem é de, jornalismo. daquelas Isso nem cores. é, Isto isso não é nem é, isso, jornalismo, de isso nem é facto. jornalismo. Isso nem é jornalismo, porque os jornalistas também têm ética, também têm carteira profissional, portanto, Uhum. isso não é ser profissional. Isso também é uma vergonha para esse jornal, inclusive, já teve, agora que falas nisso, e realmente estamos mesmo a passar do tempo, queremos ser breves e estamos-nos a alongar, mas não me esqueço também, agora que falaste do jornal O Jogo, daquela polémica do Ullmann, portanto, que o Ullmann Uhum. inclusive não foi a jogo e Sim, portanto aquilo foi uma tentativa de estabilizar, portanto vale tudo. Portanto, este ano temos completamente. visto todas as práticas e mais algumas, portanto eles estão a dar tudo. Epá, mas é assim, como se costuma dizer, há um ditado que eu acho muita graça, acho engraçado, que é Deus tarda, mas não falha. Epá, Uhum. e por acaso tem havido justiça divina, porque isso aconteceu em 91 com o Uhum. Benfica e nesse jogo tu tinhas dito que, já agora aproveito, podes Sim, confirmar, sim. Sim, no fundo foi esse jogo do Porto-Benfica que o Porto perde 2-0 em casa, que também faz a mesma tática que é pôr Criolina dentro do balneário, ainda no Estádio das Antas, né? No balneário da equipa visitante, mas ainda assim, apesar de haver perdem 2-0. jogadores, perderam 2-0 com dois gols de César Brito, portanto saiu o título Justiça do outro lado. divina. Exatamente, justiça divina. E agora é a mesma coisa, quiseram fazer justiça divina. Portanto, lá está, Deus tarda, mas não falha. É isso, É o que eu espero. é isso mesmo. Bom, posto isto. Muito obrigado, a todos que estão aí desse lado. Esperamos que o programa tenha sido também do vosso agrado. O intuito também deste programa foi podermos estar em contacto com os sportinguistas que nos seguem, com também a troca de opiniões e de visões sobre o que nós entendemos e como vemos, no fundo, a realidade do nosso clube até ao final da época. Parra, mais uma vez, muito obrigado, também pelos teus comentários Obrigado, eu. preciosos e no fundo Obrigado, é isso. Não obrigado. sei se queres aqui dizer algo mais para a despedida. Quero acrescentar só que são sempre bem-vindos todos os comentários dos nossos amigos. Portanto, mais uma vez, fazer esse apelo para comentarem, digam o que é que acharam do programa, o que é que acharam das nossas opiniões.
se concordam, se não concordam, acrescentem o que tiverem a acrescentar, é sempre bem-vindo as vossas interações e basicamente é isso. Queremos é ver também, é ver mais comentários dos nossos amigos sportinguistas. Muito bem, está tudo dito então por hoje. Muito obrigado a todos. Vemo-nos para a semana. Grande abraço e saudações leoninas. Saudações.